Seja bem-vindo, sétimo ano, a mais uma aula de artes. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz. A última aula, né, que foi lançada aqui de artes, a gente trabalhou sobre alguns aspectos acerca das manifestações artísticas, culturais e sociais, sobretudo artística, de Itabaiana, né? Então, hoje a gente vai trabalhar dando continuidade com um novo conteúdo, né, com certeza, que está também presente na grade curricular, né, dos nossos conteúdos que seriam aplicados em sala de aula. É justamente, pessoal, a invenção do cinema, ok? A invenção do cinema. Destaco que a invenção do cinema, vocês vão perceber que o cinema hoje, ele ganhou uma nova roupagem, né? Passou por diversas transformações até chegar nos dias atuais. Mas o cinema mesmo, né, enquanto sua origem, ele vai ter grandes relevância, sobretudo social, ao mesmo tempo histórica. Então é importante trabalhar aqui cinema ligado entre história e artes, tá ok? Vamos lá. A invenção do cinema, para quem está chegando agora, prazer. Sou o professor Marcos e segue aqui abaixo meu e-mail, galera. Primeiro, o que é cinema, né? Cinema do grego, que significa movimento, a técnica e a arte de fixar e de reproduzir imagens que suscitam impressões de movimento. Já entenderam muito bem o que é cinema, né? Ou seja, é justamente a junção, né, a soma de diferentes fatores do mundo da arte visual. A junção, a soma desses fatores dá uma impressão de movimento, ok? O cinema, enquanto lá no período de 1895, quando surgiu. Vamos lá. Dentro do cinema, existem diversos componentes, como, por exemplo, a fotografia. A fotografia é a base para o surgimento do cinema, tá ok? É a base para o surgimento do cinema. Em 1895, primeira exibição de filmes pelos irmãos Lumière, que eu vou mostrar posteriormente. Os primeiros filmes não têm som e nem cor. Suas narrativas são simples e isso populariza o cinema como o principal meio de entretenimento no século XX. Século XX ali, pessoal, aí de 1900 até 1995, 94, por aí, ok? Então, o cinema é a única arte moderna e inaugura a cultura de massa. O que eu quero deixar claro? Que no século XX, o cinema era um dos maiores espaços que reunia a população. Era o cinema o espaço de lazer, o espaço de entretenimento. Mas que com o passar dos tempos, foram substituídos, né, os cinemas por outras questões industriais. Tá bom? Por que por outros várias vezes? Porque eu quero dizer assim, que o processo de substituição do cinema estava ligado ao, sobretudo, aspecto da industrialização. Não pode falar da evolução do cinema sem falar sobre o aspecto da industrialização. Quanto mais a industrialização crescia, lá na Europa e no Brasil, mais ainda o cinema ganhava novas roupagens, novos formatos, e ao mesmo tempo ia deixando para trás aquele formato inicial. Então, o cinema é a única arte moderna e inaugura a cultura de massa. O que é a cultura de massa? É justamente a cultura, né, que era aderida pela grande maioria. Mas isso significa que todos, quando surgiu lá em 1895, tinham acesso ao cinema? Não. Nem todas as pessoas tinham acesso ao cinema. Primeiro, porque o cinema ele surgiu com algumas restrições, né? Algumas restrições. Hoje, o cinema ele é um espaço aberto. Inclusive, existem algumas políticas públicas que assegura as escolas, por exemplo, a visitar o cinema com desconto. Hoje, o cinema, né? Ele foi privatizado, mas ainda existia, na verdade, alguma regularidade, a questão da acessibilidade para as escolas públicas. Antigamente também, mas, né,
Por exemplo, escravizados não poderiam frequentar. Pessoas que não possuíam uma determinada renda não poderiam entrar. Então, era justamente o cinema, ele surgiu um espaço limitado, restrito à elite europeia. Ok? Tranquilo? Os principais personagens do início do cinema são Irmãos Lumière. Eles foram os criadores do cinema, né? Que era um filme, justamente, eles elaboraram um filme em estilo de documentários, né? E a grande maioria dos filmes que passavam no cinema era justamente de ficção. Hoje é mais de ação, de comédia, mas nos anos iniciais do cinema era a ficção que predominava mais. Aqui são os irmãos Lumière. Eles criaram o cinema, entendeu? Entenderam? Como também criaram os primeiros projetores, né? Os projetores, pessoal, é que lança a luz, né, para a tela e ali as imagens em forma de movimento iriam passando. Hoje a tela é fixada. Lança a luz, né, o projetor lança a luz lá na tela e permanece ali. Mas antes as imagens eram passando pela lateral, em forma de movimento. Era esse. O filme era sendo contado assim, pessoal, em forma de documentário. Sempre em movimento. Hoje não. Hoje permanece aqui, né? Como vocês estão me vendo agora. Fixo, aqui. Então você consegue acompanhar todo o filme. Hoje são as cores e possui áudio, som. Facilita muito. Mas antes não tinha nem cores, era preto e branco e era em formato de movimento. E não tinha som. Você tinha que estar sempre atento para acompanhar toda a cena do que se passa. Se você desconcentrasse da primeira cena ou da penúltima cena, você perdia justamente o enredo de toda a história, de todo o documentário. Aqui, pessoal, é um dos primeiros projetores, tá? Aqui ele fechado, ele aquele aberto, né? Que passava sempre em movimento. O cinema. Cinema é espetáculo, ou seja, tudo que chama a atenção, atrai e prende o olhar. Se não, não é cinema. Na sua mais pura acepção, o cinema criou as grandes planos e as panorâmicas e, da mesma forma, espetacularizou o ínfimo, o detalhe, com tal nitidez de uma maneira ou de uma forma tal que nenhuma outra linguagem é capaz de criar. Aqui é uma característica, pessoal, específica do cinema, tá? O cinema, ele é uma forma de entretenimento, uma forma de lazer, mas ele, ao mesmo tempo, cativa, né, a pessoa que está ali assistindo. Ele prende o olhar. E, naquele período ali de 1895, né, e décadas posteriores, era um dos maiores espetáculos que o homem já teria criado até o momento, que conseguia abranger uma grande quantidade de público. Mas o cinema também, pessoal, era uma forma de linguagem, uma forma de comunicação. É justamente nesse aspecto e em outros que a arte adentra comunicação, linguagem, porque a arte é justamente isso. O cinema transmitia uma mensagem, tá, para os telespectadores, mas também cativava os olhares, né, das pessoas que estavam ali assistindo. Linguagem do teatro. Pessoal, teatro é diferente de cinema, ok? Eu vou colocar aqui, coloquei pontos divergentes. Teatro tem uma estrutura totalmente diferente do cinema. O cinema permite a retificação, por exemplo, que é justamente a repetição cênica. Dentro do cinema, você pode ali, né, claro, lá na caixa de projeção, quem está na mesa de som, na mesa de audiovisual, fazer uma repetição de uma determinada imagem do mesmo jeitinho que ocorreu da primeira vez. No caso do teatro, não. O teatro ele não oportuniza isso. Pode repetir a cena, mas nunca será exatamente, especificamente como a primeira, tá ok? Então, vamos lá. De modo a obter a optimização da encenação das personagens. O teatro não permite, visto o decurso das cenas, seu inluco.
Perante o espectador. Ou seja, o teatro, ele é perante ao telespectador. O teatro assiste, aliás, perdão, o telespectador, quando está no teatro, vê aquela cena ocorrendo de forma ao vivo, né? E no cinema não. No cinema já é uma projeção que lança algo de uma gravação que ocorreu. Mas, ó, no cinema, né? Quando vai gravar o filme para ser lançado no cinema, existe cinematografia, luzes, personagens, né? E no teatro também existem cinematografia, luzes, personagens, ok? Enredo, história, figurino, tá? E tudo mais. Não permite a montagem. Exemplo, o teatro, ele não permite uma montagem, de certo modo. Já o cinema, ele pode montar um filme juntar em um outro, né? Porque o cinema, de fato, ele remete justamente isso, algo que já foi gravado e não que de fato está ocorrendo basicamente naquele mesmo tempo. Então, o começo da industrialização, como eu falei para vocês, pessoal, não esqueçam, cinema, industrialização. 1845, Revolução Industrial, pessoal, estava ali no processo de crescimento. Então, a industrialização influenciou o universo do cinema. Então, quanto mais o universo do cinema crescia, quanto mais o universo da industrialização crescia, o cinema também crescia. E chegou ao ponto de o cinema estar em toda a Europa, tá? E ali de fato, era acessado por diversas pessoas. Aqui é uma imagem, pessoal, da década de 1940, 1950, tá? Lá nos Estados Unidos, na Europa. Vocês vão perceber perfeitamente, pessoal, aqui, ó, como era grande as filas para você entrar no cinema, né? Hoje, normalmente, as pessoas vão ao cinema quando tem um filme que gosta, alguma atração, algo do tipo. Mas naquele período, nos finais de semana, os cinemas eram lotados durante a semana também, com diversos espetáculos, pessoal, tá? Era algo inovador, ali reunia as elites da Europa, estavam justamente assistindo, eram telespectadores do cinema, tá bom, galera? Então, hoje que o cinema passou por novas questões. Então, a cada dia, o cinema ganhava mais espaço. Naquele período, a ficção predominou. Isso é fato, a ficção predominou. Reparem muito bem. Surgiu em 1985, mas em 1915, ficção. 22, prevaleceu ficção. 1925, ficção também. 27, 31, 32, 33, 35, 36 e 43. Eram justamente filmes de ficção. Era o que atraía o público. Agora, a partir da década de 1950, o cinema, enquanto filme, passou por diversas mudanças de direção ali e passaram a aderir outras abordagens, como a comédia, como romance, como, por exemplo, o romance de Romeu e Julieta, né, que é um clássico, pessoal, como também drama, tragédia. Então, a cada década surgiram outros gêneros, né, de filmes e que hoje é destaque, né? Hoje muitos não gostam de filme de ficção, outros gostam, né? Isso aí é relativo, pessoal. A questão de gostar é relativo, tá? Mas eu trago para vocês aqui também, pessoal, que o cinema ele vai surgir lá na Europa em 1895. Mas, contudo, porém, todavia, ele só vai chegar aqui no Brasil em torno da década de 1930, ok? É quando o cinema ele vai ganhar espaço no território brasileiro. Inicialmente marcado pela industrialização, como falei para vocês, com a Revolução de 1930, que foi um motivo para o cinema buscar a consolidação do entretenimento na vida do brasileiro. Então, aqui 30 se consolida a chegada do cinema no Brasil. A chegada do cinema falado, a queda das produções nacionais. Então, perceba, o cinema, enquanto o teatro era uma das principais atrações até então, com a vinda do cinema, ok? Com a vinda do cinema, as peças teatrais passaram a ser menos vistas e menos produzidas.
porque o cinema havia chegado no Brasil e o cinema está substituindo justamente as peças teatrais. Então, percebo ali uma tensão, né, de certo modo, no mundo artístico, nas manifestações artísticas, no mundo audiovisual, entre as peças teatrais e os cinemas. Muita gente acaba confundindo aí essas duas questões, tá bom? Olha, por exemplo, a fundação, aqui é o Cine Comédia, pessoal. O Cine Comédia, tá? Que foi organizado por Ademar Gonzaga, né? Um dos clássicos do Brasil aqui na década de 30, né? E reunia diversas pessoas. O que eu quero deixar claro aqui para vocês, por que o cinema, pessoal? É o seguinte, né? Por que o cinema? O cinema passou por transformações. Exemplo, no final da década de 20 surge o cinema sonoro. Olhem, observem. Esse cinema sonoro, né, que é a presença do som no cinema, que antes não tinha, né? Ali, ó, no século XX, após a Segunda Guerra, surge o rádio. Então, surge no século XX, ou surge ali na década de 20, o som do cinema. Mas depois da guerra, né? Depois da guerra vai surgir o quê? O rádio. O rádio, né? Que vai ser implementado já no cinema. Depois o cinema depois o rádio vai ser substituído pelo próprio cinema. O cinema, ele vai ser substituído pela TV. A TV vai ser substituída pelos computadores. Os computadores foram substituídos pelos DVDs. E hoje, os DVDs eles vão substituir pelo quê, pessoal? Pelas redes de celulares, né? Então, no Brasil, a primeira emissora surgiu em 1923, especificamente no Rio de Janeiro. Não é, pessoal, aqui o primeiro cinema. É a primeira emissora, tá bom? Vamos lá. E relevância social. Qual é a importância de a gente entender a origem do cinema e relacionar com a nossa atualidade, com o nosso cotidiano aqui em Itabaianinha? É o seguinte, pessoal. Durante determinados momentos da história, o cinema foi utilizado como uma forma de resistência, né? O cinema ele foi censurado, né, por algumas ditaduras, mas também por alguns governos. Então, como uma forma de resistir, como uma forma, pessoal, de combater, de criticar ou de denunciar uma forma de governo, a censura, né? O mundo da arte, na verdade, o próprio cinema, usou seus elementos, né, para denunciar e fazer críticas ao governo. Então, as pessoas iam para aqueles espaços, davam risadas, riam, né, se divertiam, um espaço de entretenimento e lazer. Mas a mensagem eles receberam, que era justamente uma crítica. Quando as pessoas saíam do cinema e chegavam no seu dia a dia, eles percebiam que aquela crítica que o cinema fez, né, que aquele determinado filme, documentário fez, era algo que estava presente no seu dia a dia. Então, o cinema passou a ser uma porta para lançar uma reflexão na sociedade, né? Mas o cinema não chega a esse ponto de gerar uma conscientização. Sim, pessoal, naquele período, sim. Hoje que o cinema foi substituído por outros meios, infelizmente. Mas, naquele período, o cinema tinha, sim, sua relevância social. Inclusive, para lançar uma reflexão, uma campanha de conscientização sobre determinadas ações que os governos ou uma crítica social. Então, o cinema ele foi uma arma positiva, né? Uma arma, um mecanismo, melhor dizendo, ou sempre um mecanismo, né, de resistência. Não somente de resistência de críticas sociais, mas de resistência contra as mazelas sociais, contra as autoridades, né, contra o nepotismo, contra a questão política, contra a questão econômica, todas as ações que iam de encontro à questão da democracia, em contraste da democracia. O cinema tentava trazer de uma forma mais didática, de uma forma mais comédia para o seu dia a dia. Tá bom, galera? E aqui acaba a nossa aula com a seguinte mensagem: cuide do seu corpo, porque você mora nele. Tá bom, galera? Do mais, não esqueçam de fazer a atividade de arte que está logo aqui abaixo na descrição. E eu espero vocês na próxima aula, tá bom, galera? Não esqueça de vocês comentarem também. Beleza?
Muito bem. Valeu!